Irmãos, você não mantenhas de muito bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora local onde que vão acompanhando. Nós estamos ali mais uma vez, mais uma edição de novo vídeo, de não habituais vídeos sempre que nós grava. E vídeos que nós bem com o resultado de nosso trabalho de investigação, ou contactos com fontes bem ligados a assuntos que não me se trata. Hoje nós estamos ali, mais uma vez, para nós, para com nós irmãos, nos explicar algumas situações que, na dificuldade, estabilidade, o respeito para a vontade popular do povo de Guiné-Bissau. E óbvio, interesse do povo de Guiné-Bissau e interesse de maioria dos cidadãos de Guiné-Bissau para olhar país passar nessa situação, para ver Guiné-Bissau precisar de respirar um ar puro, respirar, sair na expressão, esse sequestro de alguns filhos que mistura aquele país para respirar, para ver de ser interesse oculta e para ver de ser participação na manga de jogo sujo, entender como a hora que o país toma esse ritmo, eles é sendo prejudicado ou é na rende conta para atos que participam nele. A nós, depois que nós saímos naquela eleição, não dá que o povo demonstrar mais esse civismo, ser responsabilidade, ser sentido patriótico, ser forma modesto, democrático, apesar de manga de dificuldade, ameaça e desrespeito, abuso de poder, manga de situações irregulares, abuso de poder, confiscação de direitos de cidadãos, uso de força. Cidadãos buscam só o caminho de como ter uma saída democrática. Para nós, a situação na comissão que é responsável para a gestão e administração de processos eleitorais, e que foi um trabalho fácil para poder ter uma informação junto daquele presidente interino do CNE, apesar que é uma dificuldade grande em termos de investigação, mas a nós, enquanto investigadores, jornalistas que estão a investigar, nós estamos a sentir esse povo, verdade, que passa para contar ao povo realmente história real. Apesar de que é fácil para não trabalho de investigação, mas não me está agradecido fontes bem colocado junto de ex-presidente interino do CNE, Mpacabi, que
fontes que explicaram tudo o desenrolar da situação, de acordo com uma fonte bem próximo de Mpacabi, o trabalho que tem feito na CNE, porque e vender resultado que dá. A nós não me agradeci. Fontes, apesar que é cada entrevista, é que senti contando realmente, mas indicações que não tem, notas que não tomam, não está na condição de descrever, de contar vos realmente qualquer posição de CNE ou se presidente Mpacabi durante os processos eleitorais que passam. Meus irmãos, se você está dentro da situação do país, você está tendo contato com várias entidades, várias personalidades ligadas ao país. Lá que está se como afinal não está vivendo um país pequenino, quase um país de 3 milhões, mas afinal e tem cabeça sujo, e tem aqueles que caminham para aquele país avança, e está parecendo como e que filhos de terra. Nunca pude imaginar, será que se tem filhos de terra que não tem esse sentido de maldade para misturar o país nessa situação, esse sentido na mistura de povo nesse sofrimento, para eles é bata viver uma vida luxo, é que cresce bem, seguintes na viver direito, seguintes na cair de ataque, seguintes por vai ao hospital, seguintes na comer, seguintes na vai à escola, eles se vida para estar direito, para ser filhos estão na boa escola, se mulheres estão na país onde que orque sente mal é por vai ao hospital. Mas ainda continua contribuir para colaborar com maldade, colaborar com que cabeça sujo para matar dinheiro. Para ver orcos está na participar na complôs para travar desenvolvimento, para matar liberdade, para matar desejo do povo. Você não matar no desenvolvimento daquele povo. Você não ter aquele país cada dia que sol mansi na cova. Portanto, meus irmãos, vou prestar muita atenção. A nós sempre não falar como ora que o boa já não bilhe. Se como não está bem com fatos, resultado de não investigação, e esse que não trabalha. Não que está usa é plataforma de rede social para buscar visualização, para buscar protagonismo, não. Não está usando para servir de uma ferramenta de não informar, uma ferramenta de não chigantar, não informação, não chigantar, portanto, novas aqueles que me estão ouvindo, aqueles que têm dificuldade na compreender exatamente o que é que passa na Guiné. Fonte que não contentar junto ao antigo presidente interino de Comissão Nacional de Eleição Mpacabi, fonte e fala como e tem certos militares que estão no poder de arma, que têm arma na mão, em mãos dadas em colaboração com alguns políticos que nem se levam em tudo ser vida. Na vida política, é cana ter confiança do povo e com vontade do povo, nunca é cana chegar no poder
e nunca é cana de exercer nem qualquer cargos de responsabilidade no aparelho da administração pública. Quis políticos, único caminho para chegar na administração pública e fazer aliança com certos militares que sentem complexo, que certos militares que, portanto, que talvez falta de patriotismo facilmente por cair na manipulação para bem. É ambiciona viver uma vida fácil, luxo fácil, sem câncer. Ora, como pecador de arma, tem aquele espírito misto vive uma vida de luxo, sem qualquer sacrifício, sem importar como e ganhar trabalho, e ganhar tarefa, sem importar, portanto, consequência para a maioria de cidadãos. Então, não está olhando tipo de situação. Este tipo de gente que na dificuldade desenvolvimento de Guiné-Bissau, que põe o país mergulhar nessa situação. É mesmo fonte falando como eles ouvem manga de informação de aproximação de Mpacabi a Omar Sissoko. Esse como CNS, órgãos estava caduco, mas eles estão lá, suma executivo interino para poder fazer trabalho. É mesmo fonte para lembrar como se quer ser persistência, se quer ser responsabilidade, se quer ser maturidade, se quer ser compromisso que assumir como é na trabalhar para o povo. E cana temba resultados da eleição legislativa que PAIGC ganha com com 54 mandatos. É mesmo fonte falando como gente quer imaginar qual tipo de pressão, qual tipo de ameaça quer receber, quase e que tem ameaça que quer receber, e que tem pressão que quer receber, e que tem formas que gente quer misturar, portanto, para deturpar o resultado que o povo dá. Mas eles mantido sempre firme, sobretudo o presidente Mpacabi, estava na altura atento a todo tipo de situação. Ele jurava como ele se quer político e ele se quer tomar para nenhum candidato, para nenhum partido. Está lá para contar verdade. Está lá para dar resultado quem que merece. Como a gente se quer imaginar, qualquer pressão de arma quer receber, qualquer telefonemas quer receber, e manga de situações quer receber. Mas continua firme no seu trabalho e vai ouvir publicação de resultados legislativos, onde que PAI Terra Ranca ganha com 54 mandatos. Eles juramentam como nascer presidência ou nascer trabalho de gestão dentro do CNE, nenhum resultado de qualquer político que há tomado para dar outro. Não, quem que boia? Ele que tem que ter mais, ele tem capacidade de publicar resultados. Como nessa eleição legislativa, você tem imaginar qualquer implicação de alguns oficiais militares diretamente no assunto político, ameaçando diretamente, mas fonte que contando nomes de oficiais militares, mas tem um grupo menos 5% da cachiga que eles que entendem como é ter poder de alma. Bom, vai caber como a fonte ligado perto para caber, fonte que não contacta
junto do CNE, e a maioria de gente que mesmo que está na CNE, talvez que por corrompido, que por comprado para poder, tá olhava eles uma traidor para ver ele camistima para qualquer situação anormal passa na CNE, na sua gestão. É assegurar, é afirmar, toque resultado sair, deputados tomam posse, seu trabalho acabar. Mas, povo todo, se aproximação, não vai palácio, não tem encontro com o Marcisocó. Segundo fonte falando como é normal para ver aqueles que estão no poder, aqueles que têm gestão de GETAP e aqueles que autoridades que assumem a administração do país. De modo que eles, enquanto simples CNE, portanto, executor do processo eleitoral, administrativamente, poder ter qualquer encontro que ele mais catar, desvirtualizar seu sentido de trabalho ou sua responsabilidade enquanto responsáveis de CNE. Bom, Bacabi como houve a eleição presidencial. Bom, e como Bacabi, mas de acordo com a mesma fonte. Gentes, papia, manga de informações, dado dinheiro, fazer o que, para poder dar resultado, outros compreender, para ver ocorrer uma situação de tensão, manga de informações, todo. Mas, como chega um momento, segundo fontes que não contactaram, e chega um momento que Mpacabi, presidente interino de CNE, e alerta CDAO, sobretudo missão de CDAO, no sentido de forma de garantir segurança a tudo CNEs, séries, tendo em conta o perigo que pode vir olhado no processo eleitoral. Bom, eles, da sua opinião, conversas que tem com o comandante de comigo na Guiné, mas eles, um simples gestor, é capaz de tomar nem qualquer decisão de poder. Ele trabalha. Mas, que missão, cada eles caminho, para viajantes que estavam no poder, estava confiante com o seu dinheiro, com seu manipulação, com seu poder de arma, com seu tudo concentrar poder na cão, poder deles vitória, sem qualquer obstáculo para parte dos opositores, para bem entender como é neutralizar tudo opositores políticos, os caminhos estavam abertos para eles. É como estava confiante. Mas ele sempre, enquanto presidente interino, e falava como qualquer resultado que vinha na urna, ele que não sai. Bom, e esse que é manti. Mas, e cá como sede ao alertado, e alertar para a situação. É como na manga da analista está falando como sede ao principal cúmplice da situação de Guiné-Bissau. E, sobretudo, aquele força de 600 tal homem de comigo que está na Guiné. Que comandante é que assumiu a responsabilidade de manter segurança a CNE, manter segurança a partidos políticos, se verdade é um processo tranquilo, transparente, não de que nenhum opositor cana perseguido, não de que ditadura cana fala mais alta. Bom, ele, enquanto presidente, não conversa privado e dava-se sua opinião em relação àquilo, mas quem que está decidindo
Portanto, o Ministério da Administração Territorial, o Ministério do Interior, juntamente com aqueles que estão no aparelho do Estado, que está chamando a cabeça do governo, para ver eles que estão em gestão da segurança. Bom, ele sempre conta com presidente interino enquanto gestor de processos eleitorais e na sala para fazer trabalho, sem a favor de ninguém. Bom, mas é que esse poder violento, eles entendem como ter tudo poder na mão, ter tudo coisa manipulado, pensava como nada de situação que podia passar. Que dava nem entender. Bom, e segundo mesmo fonte, fala para o povo hoje, como eles vão fazer trabalho tudo acabar. Resultados estão na mão de magistrados do Ministério Público, está na mão de observadores, está na mão de tudo organizações ligadas à eleição, está na mão de partidos políticos que concorrem classificar quem canto que tem, e ata de apuramento regionais e fazido tudo, porque dia 27 estava na condição de resultados eleitorais contados. Mas como houve tentativa, e houve tentativa de alterar resultados, e houve ameaças, e houve tudo, mas não processo muito complicado, e um processo muito transparente, e não é difícil para ter aquele, portanto, roubo de urna ou roubo de boletins para um favor outro a outro. Bom, eles iam resistir, mas o que é que pensa? Nunca é que põe na sua cabeça como naquele véspera de publicação de resultados provisórios, um grupo de militares podia vir bem para vandalizar seu aparelho para dar no computador de CNE, aquilo que está punta. O que é que CNE era? Se CNE está sob sua responsabilidade, CNE quase eles que estão controlando. Só que, para ver como a presidência de CNE, que aceita qualquer alteração de resultados, que aceita qualquer manipulação naquela situação. Meus irmãos, incrível. Alguns certos documentos que não olham, não pedi boa desculpa para sigilo de trabalho profissional, não pude publicar aqui documentos para vir fazer parte do nosso trabalho de investigação, mas está claramente como se tem eleição que o povo vai votar, se tem eleição que o povo decidir, vai votar, se tem eleição que corre na transparência e responsabilidade e limpo, puxa uma labarifula. E essa eleição presidencial. Que dito candidatos que vai ser candidato, cada quem tem esse ata e cada quem se vê. Mas hora que maldade entra no corpo de gente, hora que gente sempre pedido PC do mal, suma tipo de João Bernardo Vera, a nós não está pensando mal para ninguém. Babaciro já, banuno na bian, mas bom sinta, bom já ser futuro. Bom sinta, bom já ser futuro político. Gentes que podem ter maldade contra o povo, só para ver ser capricho familiar, só para ver emisti vividrit, só para ver como é ter dificuldade de manter, portanto, financeiramente, criação de ser filhos ou ser familiares, tem que usar povo, tem que entrar na cenários de complô para prejudicar 3 milhões de cidadãos. Meus irmãos guineenses e triste.
E ora com olha alguns cidadãos na papia, inocentemente, a não ser como está jubeli suma boneca, mentalmente chupa bia inocência e uma doença grave. E uma doença que tem cura. E ora que alguém ilimitado em termos de conhecimento, meu irmão, e está sendo suma e vive dentro de coba e cata olha claridade, nem se olha verdade se diante. Ele não falou mentira, para bem se mente está concentrado para aquilo. Tem hora que é bem tarde e bem na me se desperta, todo é tarde. E todo é tarde. É mesmo fonte falando com naquele dia 26, eles avisam representantes de tudo candidato. Para tudo candidatos tem essa representação na CNE. Magistrados do Ministério Público, representantes de candidato para a reunião plenária, está avançado, está explicado qualquer condição. Mas estava tudo preparado. Técnicos, quadros de comissão regionais de CNE trabalhar, dados apurados e comunidade internacional tem. Mesmo fonte falando como se na verdade CDAO emistiba para o resultado publicado em situação muito fácil para o processo eleitoral de Guiné-Bissau e que digitalizado e que como um dígito está dentro do computador não e manual. Bom, e está introduzido alguns dados no computador, mas a ata física está lá. E tudo observadores está nele, e partidos políticos estão nele, e candidatos partidos políticos estão nele. Aquilo é fácil. Nem se falou duplicar na mais de 5 ou 6 vezes. Se verdade estava interessado para povo civil quem que ganha. Só que povo civil, para povo vai votar. Mas uma tem interesses ocultos, gente que entende como é na arma, entende como é preferir matar o povo, mas para que regime que na deles, que na ticia de dinheiro, a casa se dinheiro fuga ou se dinheiro quer, para que ela manti, para o povo manti a situação e que políticos falhados, que eles para via de complexo, para via de vergonha, para via de inveja, entende como não é alguém partido na boleia para ser representante, mas aquilo que na sede não interrompil, suma caso do Nuno já está na comar, a nós não subir de acordo com a fonte de informação. Fernando Cana ser presidente e ganha, Nuno participando e colaborando ativamente com os militares para tomar poder a força, a marcar essa custo que custar para sangue drama, mas Cana cedo. Irmãos, boa maldade de gente este. Segundo a mesma fonte de CNE, se contra CDAO dava segurança a CNE. Esse que não acontece. Se dava segurança a candidatos, esse que não acontece. Resultados na contado sem qualquer problema. Mas se uma maneira que eu falar, e a hora que a gente se tem responsabilidade, portanto, suma lado olha como povo camistil, mas que podia aguentar que vergonha, que tamanho de vergonha. É como na vida que a bunja está,
acabou mostrar como a boi macho, acabou ser prepotente, acabou mostrar como a boi homem, botar dinheiro, sim ou sim. Se só conta também sim ou sim na ser o presidente. Então hoje aqui, hoje é resultados. Hoje aqui, hoje é que tem e desespera. Então, eu preferi para não matar um outro, para o país destruído, de que ele passa vergonha. E usa aquela máquina de militares que fácil manipular, 100.000 euros, não manipula eles. Portanto, é quem na manipulação. Mas amanhã, o resultado não vem conta. Amanhã, cada quem não vem conta o que é que tem. Então, eles é sequestrado. E o que é que fonte falando com uma ciberrádio, com uma regime que está no poder? Se esse candidato ganha a eleição, qual que necessidade de militares tomar poder? Uma vez que aqui militares que protegem, uma vez que ele com aqui militares que estão na mesma barcafão, eles que vão fazer campanha para eles. Mas, se pode fazer vice, ao contrário, para via povo desse voto, um candidato civil, um candidato, portanto, quem merece aquele voto. Mas quem que genera aquele voto tudo, aquele intenção de voto, e chama animal político, Domingo Simões Pereira. É comandar, se foco tudo, e ele. E que Fernando, nem que ninguém. Foco tudo, das camadas delinquentes, de organizações criminosas, foco e Domingo. Lá que é raptado, é ameaçado. Claro, segundo no fonte, para caber falar com uma, é que está na condição para ver militares invadir é dana tudo aparelho. Dito comando militar que é contente com aquela declaração de Mpacabi de falar com uma militares que dão aparelho. Mas e quem agora? Eles como um grupo de não identificado. Sim. Irmãos, padeu jurando. Padeu jurando, né? E não tem que tomar uma posição. Não tem que firmar uma cidadão. E não terá e pertence a nós tudo. Portanto, irmãos, esse é um episódio triste para boia como alguém, seja o qual for, ataques que recebi, mas afinal, eu faço esse trabalho enquanto técnico e decidi fazer esse trabalho. Mas a gente tem documento na força, tem que afastar eles de CNE, pois aqueles que podiam fazer um trabalho de julgo sujo para eles. E irmãos, só falamos com uma Guiné-Bissau. Além de com uma delegações de chefias militares de CDAO está na Guiné para acompanhar o processo de transição. Não espera que uma pobre Guiné-Bissau tenha coragem dia para firmar diante de sede de CDAO para falar-lhes a voz fica bem-vindo no caminho onde a voz lhe vou deixar no país imediatamente. Espera como dia não hoje aquilo. Portanto, irmãos, e é que alguns elementos de não barcafão de investigação, mas não continua a ter mais detalhes sobre diferentes assuntos no campo de investigação. Portanto, irmãos, a vós tudo, você mantenha este muito bom dia. Um abraço, até a próxima hora que isso fica.